Graça e paz, queridos. Nós vamos iniciar agora às 18h15, um pouquinho atrasado aí do nosso horário comum, né? A nossa devocional da tarde. Nós temos separado esse tempo, temos separado esse momento para refletirmos juntos na palavra de Deus e a partir da palavra de Deus nós buscarmos esperança, buscarmos fortalecimento para a nossa fé. É tempo, né, de buscarmos ao Senhor, é tempo de fortalecimento, é tempo de buscarmos na presença de Deus a paz e a tranquilidade, que realmente em todo e qualquer tempo, mas principalmente em tempos de tristeza, em tempos de calamidade, é a presença do Senhor que nos trata, é a presença do Senhor que nos cura. Semana passada eu iniciei uma leitura no texto de Hebreus 11, chamada A Galeria dos Heróis da Fé. E eu quero retornar a esse texto, te convido a abrir a tua Bíblia, abrir a palavra de Deus em Hebreus capítulo 11. Na semana passada a gente meditou do versículo de 1 ao 3 e a gente pôde entender um pouquinho da fé que sustentou o povo de Deus em tempo de perseguição. O povo de Deus, os chamados judeus convertidos ao cristianismo. O texto de aos Hebreus é uma carta que é destinada a este grupo, pessoas que eram conhecedoras da Torá, da antiga aliança, mas que se converteram à nova aliança em Cristo Jesus o Senhor. Essa turma estava passando por uma dificuldade muito grande. Havia perseguição por parte dos romanos, havia perseguição por parte dos próprios judeus, havia uma crise humanitária muito grande. Lembremos que eles eram um povo vassalo do Império Romano, e esse texto ele é escrito um pouco antes da invasão do general Tito a Jerusalém, que vai causar uma grande mortandade, um grande genocídio. De alguma forma esse povo já estava sentindo o cheiro, percebendo o clima ruim que estava acontecendo. Muitos dos discípulos já haviam sido mortos, executados, o evangelho havia se espalhado pela região da Palestina, já havia chegado à região da Europa também, através do ministério do apóstolo Paulo, mas havia apreensão, havia de certa forma o medo. E quando a gente pensa em medo, talvez o medo seja um dos piores vírus, né? A gente está falando aí em época de coronavírus, mas o medo também é um vírus terrível, porque ele vai se alastrando. Quando a gente não interrompe o medo, ele toma conta da nossa vida, da nossa alma, ele toma conta da nossa casa de uma maneira terrível. Além do vírus do medo, a gente também pode citar o desespero, o pânico, que são de alguma forma aí companheiros, né, que caminham junto com o medo. Mas a carta aos Hebreus, ela é um texto que traz como proposta o fortalecimento. Desde o primeiro capítulo, o autor de aos Hebreus ele vai dizer assim: olha, Jesus é maior. Jesus é maior do que a aliança de Moisés. Jesus é maior do que Abraão. Jesus é maior, é superior aos anjos. E esta fala que permeia todo o texto de aos Hebreus, ela culmina aqui no capítulo 11 com o resgate da fé. Então, tendo realmente a fé como a certeza dos fatos, a garantia para a continuidade do dia de hoje. Bom, uma rápida recapitulação do que a gente viu semana passada, inclusive está disponível aí na página da igreja, se você quiser visitar, você visita. Mas vamos avançar hoje. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 4. Vamos lá, diz assim a palavra de Deus: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem ou que não se veem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas obras. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Mais uma vez,
o versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas obras, por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Querido, é interessante a gente observar a vida de Abel. Nós cremos sim na criação, num projeto de Deus pensado. Nós fomos criados à imagem e à semelhança do Deus vivo. Nós fomos criados por um Deus que nos desejou. Nós não somos criados ao acaso. A gente não vive à mercê da casualidade ou da sorte ou do azar. Nós somos verdadeiramente objetos do pensamento, do coração do próprio Deus. Deus que criou todas as coisas, que é conhecedor de todas as coisas, Ele nos criou para nos amar. Deus não nos criou porque Ele estava entediado na eternidade. Deus não nos criou porque havia falta de algo na eternidade, havia falta de serviço, havia falta de louvor. Não, pelo contrário. Nós temos textos bíblicos que referem de maneira pelo menos introdutória e nos permite inferir como funciona a eternidade. Nós temos no texto de Isaías capítulo 6, o profeta declarando que os anjos adoravam a Deus, que os anjos declaravam a santidade de Deus, que havia todo um serviço angelical. Na visão de Apocalipse do discípulo João, a mesma coisa. Além dos anjos, João cita outros seres espirituais, seres que a gente não consegue realmente imaginar, e João descreve minimamente ali como seriam esses seres, e eles estão adorando, eles estão servindo ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Então Deus não nos criou para trabalharmos, Deus não nos criou para servirmos meramente a Ele. Deus nos criou para nos amar. E eu queria que esse primeiro ponto dessa reflexão, esse primeiro ponto desse devocional, marcasse a tua mente, o teu coração. Deus te criou, não para você ser um advogado, um engenheiro, um médico, um balconista, um motorista, um vendedor, não para você fazer coisas. Deus não criou você para que você desse coisas a Deus como se Deus tivesse necessidade de algo. Deus te criou porque Ele escolheu dividir o amor dEle com as suas criaturas. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E a alegria, a disposição de Deus em nos amar. E Abel foi um personagem que entendeu isso. Abel se via, Abel se sentia amado pelo eterno Deus. Querido, se sentir, se perceber, se reconhecer amado pelo eterno Deus, isso já nos dá uma certeza de vida, uma certeza de paz enorme. Isso tira um peso, isso tira um fardo terrível das nossas costas. Nós não precisamos fazer nada para agradar a Deus, porque Ele se agrada em nós. A palavra de Deus vai dizer que viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Talvez você que esteja assistindo, você já tenha tido o privilégio, por exemplo, de ser pai ou de ser mãe. E para quem é pai ou para quem é mãe, o filho não precisa fazer nada para ser amado. Só de receber a notícia, só de saber que a esposa, a mãe, a mulher está aguardando uma criança, isso já traz um nível absurdo de alegria e de contentamento. Você ainda não sabe nem se é menino ou menina. Depois, quando nasce, você pega no colo a primeira vez aquela criança e você se alegra com aquilo. Você não sabe se lá na frente vai ser um grande motorista, vai ser um grande atleta, vai ser um grande estudante. Você não sabe de nada. Você sabe de uma coisa, que você ama aquele ser que está nas tuas mãos. Querido, Deus ama a mim e a você. Deus amou Abel de uma maneira ímpar, assim como Deus ama a mim e a você.
Só que havia uma diferença, Deus amava tanto Abel quanto amava Caim. Não havia distinção entre o amor de Deus para com Abel, o amor de Deus para com Caim. Mas havia uma distinção, havia uma diferença da maneira que Abel amava a Deus e a maneira que Caim amava a Deus. Se você volta ao texto, no versículo 4 novamente, diz que Abel ofereceu mais excelente sacrifício do que Caim. Essa questão da excelência de Abel tem muito a ver com a relação que Abel tinha com Deus. Uma vez que Abel se sentia amado, uma vez que Abel se sentia completo com a presença de Deus, Abel não precisava se fantasiar, Abel não precisava criar estereótipos, personagens, máscaras. Abel podia se apresentar diante de Deus de qualquer jeito, porque Abel sabia que Deus o amava de qualquer maneira. Querido, quando você e eu assumimos que Deus nos ama, independente das situações, a gente pode ir a Deus da maneira que está o nosso coração. A palavra de Deus diz que o salmista Davi declara: do profundo do abatimento do meu coração eu clamo a ti. Davi era um rei, mas Davi não precisou de trajes reais para ir à presença de Deus. Ao contrário, Davi declara que estava abatido, Davi declara que estava cansado, Davi declara que estava de alguma forma entristecido, e ele vai à presença de Deus. E aqui vai o segundo recado, a segunda lição desse nosso devocional. Abel podia ir à presença de Deus com qualquer coisa, porque Abel não estava preocupado em fazer algo que agradasse a Deus. Abel não estava fantasiando nenhuma situação. Abel poderia ir diante de Deus como eu posso e como você pode, com o seu coração. Nesse tempo de isolamento, nesse tempo aí de coronavírus, vá diante de Deus sem nenhum tipo de máscara, sem nenhum tipo de fantasia, sem nenhum tipo de medo ou de restrição. Rasgue seu coração diante de Deus. Se você está triste, diga ao Senhor. Se você está com medo, diga ao Senhor. Se você está ansioso, se você está preocupado. A excelência não estava propriamente dito no que Abel estava oferecendo. A excelência estava em Abel. É o coração de Abel que foi primeiro aceito e não a oferta de Abel. Se você puder nesse momento aí folhear a sua Bíblia e ir até o livro de Gênesis, no capítulo 4, quando nós temos o registro dessa história, nós vemos exatamente isso. O texto de Gênesis, capítulo 4, diz no versículo 3: aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Versículo 4, Gênesis 4:4. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura desses. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta. A ordem aqui dos fatores é muito importante. Agradou-se Deus de Abel e depois da sua oferta. Ao passo, versículo 5, que de Caim e da sua oferta não se agradou o Senhor. Veja, Deus se agradou de Abel, porque Abel é uma pessoa bem resolvida com o Deus Criador. Como Abel se sentia bem visto, bem quisto, bem aceito, Abel se sentia amado diante de Deus, o coração de Abel era um coração sincero, um coração sem cera, sem maquiagem, sem mentiras, sem hipocrisia. Esse tipo de coração agrada ao Senhor. E o que Abel ofertou depois, Deus se agradou também, porque na verdade o agrado do Senhor estava para com o coração de Abel. Então a primeira lição: sinta-se amado, sinta-se querido, sinta-se bem-quisto. Deus ama a mim, Deus ama você. Apesar das situações, apesar das circunstâncias, nada mudou no relacionamento entre nós e o nosso Deus. Vou repetir. Nada mudou no relacionamento entre nós e o nosso Deus. Os relacionamentos sociais mudaram. A gente está numa fase de isolamento, a gente tem
tocado menos nas pessoas, temos evitado os abraços, os beijos. Talvez você, assim como eu, não possa visitar pessoas que você queira, que você ame, seus pais, seus avós, seus tios. Os nossos relacionamentos mudaram. O relacionamento nosso com Deus não mudou. Abel se sentia amado. Isso trouxe segurança a Abel. Sinta-se amado em nome do Senhor Jesus. Segunda lição é que Deus se agradou do coração de Abel. O coração de Abel era um coração sincero. Querido, busque a presença de Deus em sinceridade. Busque a presença de Deus com a mente e com o coração desobstruído. Fale ao Senhor. Esse tempo de isolamento, esse tempo de reclusão, é tempo de comunhão com Deus. Talvez Deus esteja tirando a gente dessa loucura que é a nossa vida no século 21, de tantas idas e vindas, de tantos afazeres, para que a gente tenha um tempo para se reencontrar conosco, um tempo para se reencontrar com os nossos familiares, sem dúvida, um tempo para se reencontrar com o próprio Deus. Se você estivesse trabalhando, se você estivesse estudando, se você estivesse no shopping ou no cinema, você estaria investindo tempo que nos últimos dias você investiu na leitura bíblica, no louvor, na adoração, nos devocionais. Aproveita, querido, esse tempo. Esse é tempo de se relacionar com Deus. E o texto diz, que Abel entregou algo mais excelente. Eu vou repetir de novo, não era a oferta em si. A excelência estava no coração de Abel. A gente viu isso. Gênesis 4:4, Gênesis 4:5. Deus aceitou o coração de Abel. Abel era mais excelente, tinha um caráter de coração mais excelente do que Caim. E o texto vai dizer que, voltando a Hebreus 11, o texto do versículo 4 diz que Abel obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas obras. Terceira lição, querido, quem aprova ou desaprova, ou quem deve aprovar ou desaprovar o nosso coração é o próprio Deus. Nós não devemos satisfação à sociedade, nós não devemos satisfação ao tempo presente, nós não devemos satisfação à nossa cultura, nós devemos satisfação ao nosso Deus. Quem tem que cuidar do seu coração, quem tem que analisar o teu coração, quem vai aceitar a tua oferta, quem vai aceitar a tua adoração, não é pastor, não é igreja, não são os irmãos, não são os vizinhos, não é o pai, não é a mãe, não é o cônjuge. Você tem que ser aprovado pelo próprio Deus. E aí a gente volta para o ponto anterior, O teu coração está excelente diante de Deus, a sinceridade, a integridade diante de Deus. Abel foi aprovado pelo próprio Deus. Está na hora da gente buscar esse nível de aprovação. Talvez a gente busque aprovação nas pessoas, no tempo, no espaço, na cultura, nos amigos. Você precisa ser aprovado diante de Deus. Em dado momento, quando Davi estava em uma das suas muitas batalhas com Saul, Davi se sentia justo diante daquela situação. Ele diz assim: Senhor, prova o meu coração. Em outro momento, Jó faz a mesma coisa. Diante da crise que Jó estava passando, ele diz assim: Senhor, prova o meu coração. O Salmo de número 139, o salmista vai dizer: Senhor, tu sondas e conheces o meu interior, o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau. Tem coragem, querido, de fazer isso? Colocar o teu coração à prova diante de Deus. Fala: Senhor, sonda o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo teu caminho eterno. No Salmo de número 19, Davi encerra aquele salmo dizendo que o falar dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Deus. Nesse tempo aí de isolamento, como está o meditar do teu coração? Como está o falar dos teus lábios? Nós temos visto e ouvido coisas a respeito de casamentos, de famílias que estão se reencontrando, estão se reestruturando. É tempo de nós mudarmos de verdade a maneira com que nós agimos para com os nossos pais, para com os nossos filhos, para com os nossos cônjuges. Deus está te dando um tempo para isso. Mudar o palavreado,
que da nossa boca não saia palavras duras, palavras torpes, palavras vãs. É tempo de nós melhorarmos os nossos relacionamentos com aqueles que estão ao nosso lado, porque nós seremos provados pelo próprio Deus. Abel foi provado por Deus e foi aprovado. E para terminar, para nós orarmos, ainda no versículo 4, diz que ele obteve bom testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas obras, pelo meio das quais, mesmo depois de morto, ainda fala. A vida de Abel foi uma vida curta. A palavra Abel, ela significa fôlego. Foi um sopro. E a vida de Abel passou. Nós não temos o registro da infância, da adolescência de Abel. Nós temos o registro de um único fato. A história de Caim continua. E continua em tragédia. Caim vai ser expulso da presença de Deus. Caim vai se rebelar contra Deus. Caim vai viver uma vida errante. Caim vai fundar uma cidade com base nos seus valores, nos valores de Caim, com idolatria, com violência, com promiscuidade. Caim é o primeiro polígamo, Caim é o primeiro assassino, Caim é o primeiro rebelde diante de Deus. Da descendência de Caim vem a poligamia, vem mais assassinatos, através de um dos seus descendentes, Lameque. Mas da vida de Abel a gente só tem um registro. Diz que Abel ofereceu um sacrifício a Deus. Abel adorou a Deus. Foi uma atitude de culto. Nos tempos modernos a gente entende que cultuar a Deus é ir em algum lugar. E há um baita equívoco nisso, né? E talvez esse equívoco esteja sendo corrigido agora com o fechamento das igrejas. Equivocadamente você achava que cultuar a Deus era ir à igreja, ir a um templo, ir a um encontro. No Novo Testamento, em João capítulo 4, Jesus está conversando com a mulher samaritana, e a mulher diz: Senhor, os nossos pais diziam que o local de adoração era nesse monte, vocês judeus dizem que é naquele monte. E Jesus vai dizer: nem lá nem cá, Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nunca foi um local, nunca foi Jerusalém, nunca foi Meca, nunca foi Aparecida, nunca foi nenhum endereço, nunca foi, sempre foi o nosso coração. Abel ofereceu um culto a Deus. Não temos o registro de 2 nem 3. Abel ofereceu um momento de culto a Deus. Se o meu culto fosse este, o último da minha vida, será que seria aceito pelo Deus eterno? Se o teu culto, o teu último sacrifício fosse esse momento que você está participando dessa live, ou você que vai assistir depois ela gravada, se fosse o teu último momento, seria aceito diante de Deus? A tua última oração, a tua última entrega, a tua última oferta, se fosse a última. Abel fez uma oferta ao Senhor, e o texto bíblico diz que ela foi aceita. Abel fez uma atitude de adoração, foi aceita, e fala até os dias de hoje. Querido, que o meu culto, a minha adoração, o meu clamor, a minha intercessão, sempre seja pensando como se fosse o último, que nós possamos, em nome do Senhor Jesus, ter atitudes de tal forma que a nossa oração, a nossa adoração, o nosso clamor, a nossa pregação, o nosso testemunho, seja aceitos por Deus e fale, mesmo depois da nossa morte. Quero orar pela tua vida, pela tua casa, e pedir a Deus que esse tempo seja um tempo de registrar coisas, seja um tempo de registro que fique marcado na tua casa, de louvor, de adoração, de generosidade, de amizade, de relacionamentos, que fique marcado, porque nós vamos sair disso em nome de Jesus. E quando nós voltarmos às ruas, quais serão as marcas que nós deixaremos nos nossos lares? Serão marcas de adoração, de comunhão, de alegria,
ou serão marcas de brigas, de confusões, de tragédias? Lembre-se disso. Abel prestou um culto a Deus. O culto dele fala até o dia de hoje.